Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando a nossa aula, aquela informação que você achar interessante, importante, aquela questão, né, aquele gráfico, você pode printar a tela e passar essas informações para o seu caderno. E assim continuar com os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos falando das soluções, ok? As soluções químicas, que são um tipo de mistura homogênea, onde nós vamos ter um componente que vamos chamar de soluto e um outro componente vamos chamar de solvente. O soluto ele vai se dissolver no solvente. Show? Essa dissolução ela é perfeita, completa, então toda a solução é uma mistura homogênea. Beleza, turminha? Bom, existem relações matemáticas entre o soluto e o solvente. Essas relações matemáticas entre soluto e solvente, ou então soluto e solução, vamos chamar de concentração. E nós temos diversas concentrações químicas. Estudamos em vídeos anteriores a concentração comum, grama por litro, a concentração molar, mol por litro, porcentagem de massa, que também chamamos de título, tá certo? Então, são as concentrações químicas. E é importante a gente compreender esse tópico, porque as soluções elas podem ser misturadas. Então, eu posso montar, né, eu posso formular uma solução de um ácido com e uma outra solução, né, uma solução de uma base, uma solução ácida, uma solução básica. E aí resolver misturar, colocar em contato a solução ácida com a solução básica. E turminha, vai acontecer uma reação química, certo? Ácido e base vai gerar sempre sal e água, beleza? Então eu preciso conhecer as concentrações dessas soluções para, por exemplo, determinar se ao final da mistura eu vou ter uma solução ácida, uma solução básica ou uma solução neutra. Se, turminha, a concentração do ácido for maior do que a concentração da base, a solução final será uma solução ácida. E o contrário é verdadeiro. Se a solução básica for maior, mais concentrada do que a solução ácida, ao final eu vou ter uma solução básica. Mas, se as quantidades de mols forem iguais para as duas soluções, o resultado será uma solução neutra. Haverá, vai ter acontecido a neutralização ácido-básica. E aí eu vou ter apenas sal e água ao final da reação. A nossa aula de hoje nós vamos estar abordando justamente esse tópico, a mistura de soluções com reação química, certo? E normalmente vai ser entre ácido e base, normalmente, mas eu posso ter outras situações que envolvam reações químicas. Mas a princípio vamos trabalhar com ácidos e bases, certo? Então nós vamos revisar esse tópico de mistura de soluções e depois partir para alguns exemplos e questões relacionadas a esse assunto, certo? Então, a mistura de soluções com reação química, porque eu posso misturar solutos ou então soluções sem afinidade, e aí não vai acontecer reação química. E nós temos um vídeo com relação a esse tópico, certo? Mas, se misturarmos, soluções com reação química, então nós vamos ter a formação de duas ou mais soluções com solutos diferentes, originando novas substâncias que vão estar presentes nesse recipiente. Porque se vai acontecer a reação química, turma,
eu vou ter a formação de novas substâncias, certo? Vou misturar reagentes e aí eu vou ter a formação de produtos, que vão ser substâncias diferentes. Então, vamos compreender como que acontece a mistura de soluções com reação química. Então, um exemplo, olha só. Misturam-se para reagir 1 litro de solução 2 molar de NaOH. NaOH é o hidróxido de sódio, certo? É uma base, com 0,5 litros de solução 4 molar de HCl. HCl é o nosso ácido, né? O ácido clorídrico, tá certo? Então, eu estou misturando uma solução básica com uma solução ácida. Aí nós temos duas situações, ó. A solução final, após a mistura, será ácida, básica ou neutra. Calcule a concentração molar da solução final em relação ao sal formado, né? Porque toda reação ácido-básica há formação de sal e água, certo? Então, aqui, turminha, olha só, nós temos a solução básica, né, o hidróxido de sódio, o NaOH. O que eu conheço? Ó, o volume 1 litro, a molaridade 2 molar. Para o ácido, ó, o HCl, o volume de meio litro, certo? E a molaridade 4 molar. Turminha, quando a gente juntar essas duas soluções, então eu vou ter o quê? Como eu tenho um ácido e uma base, eu vou ter uma solução resultante. O volume vai ser o somatório dos volumes, tanto do ácido quanto da base. A molaridade ela vai ser totalmente desconhecida e nós vamos determinar, certo? Então, nós temos alguns passos, né, de forma bem didática. Primeiro passo, né, lembrando que o objetivo é saber se a solução final será ácida, básica ou neutra. Então, primeiro montar a equação envolvida na mistura e depois balanceá-la, para a gente poder descobrir os coeficientes estequiométricos, que nada mais são do que a proporcionalidade da reação. Então, eu tenho uma base, que é o NaOH, reagindo com o ácido HCl. É uma reação de dupla troca, né? Bem simples. Eu vou ter a formação de um sal. Quem vai ser o sal? O NaCl, né? O cloreto de sódio, mais a água, certo? Então, montei a reação e eu percebi que essa reação é uma reação de 1 para 1. Então, eles já estão com seus coeficientes estequiométricos, certo? Quando a gente não coloca um número, a gente subtende que seja o número 1, beleza? Segundo passo, aqui é muito importante, determinar a quantidade em mols de cada soluto. Turminha, a reação ela vai acontecer segundo uma proporcionalidade em mols. Eu tenho aqui, ó, 1 mol do hidróxido de sódio reagindo com 1 mol do ácido HCl. Então, eles vão interagir, reagir na proporção de 1 para 1, certo? Eu preciso conhecer a quantidade de mols de cada solução. Para isso, olha só, molaridade, número de mols dividido pelo volume da solução. Como eu quero o número de mols, tanto para o ácido quanto para a base, então aqui vai ser o número de mols? Vai ser a molaridade vezes o volume, tá certo? Molaridade da base vale 2, o volume vale 1, 2 vezes 1, 2 mols. Então, na solução básica, eu tenho ali 2 mols do hidróxido de sódio. Mesmo raciocínio para o ácido. Então, a molaridade do ácido, né, vai ser o número de mols dividido pelo volume. Como queremos o número de mols, molaridade vezes volume. Molaridade 4, volume 0,5 litros, 4 vezes 0,5, 2. Eu tenho 2 mols tanto para a base quanto 2 mols para o ácido, ok? Agora, olha só, o terceiro passo, verificar se a quantidade de cada reagente, né, a quantidade em mols, é importante frisar esse ponto, se a quantidade em mols está na proporção indicada pela equação problema. A nossa equação problema é NaOH
reagindo com HCl, né, produzindo o sal, NaCl mais água. Pela equação, eu percebo que é uma reação de 1 para 1, certo? Um mol do hidróxido vai reagir com um mol do ácido, produzindo um mol do sal. Na questão, eu descobri que eu tenho 2 mols do hidróxido de sódio. Naquela solução, são 2 mols de hidróxido de sódio. Na solução básica. Na solução ácida, também são 2 mols de HCl. Então, nós estamos aqui seguindo a proporção, né? Estão obedecendo a proporção. E, como a proporção é de 1 para 1, então, na verdade, se eu tenho 2 formando 2 da base, né, reagindo com 2 do ácido, vai haver a formação também de 2 mols do sal. Beleza? Bom, como as quantidades do hidróxido e do HCl, né, da base e do ácido, estão na proporção correta, show, todo ácido e toda a base, né, eles vão reagir, né? Então, não haverá um excesso ao final da reação, não vai haver uma sobra. Por quê? Porque eles estão nas quantidades estequiométricas, nas quantidades certas, tá certo? Então, o que eu posso dizer? Como não vai haver uma sobra, né, nem do ácido, nem da base, ou então ninguém está em excesso, ao final a solução será neutra, certo? A solução será neutra. Então, vai haver a neutralização completa do ácido pela base e vice-versa. O segundo ponto, qual vai ser a molaridade do sal formado? Então, eu já sei que vai ser formado 2 mols do NaCl, certo? Esses 2 mols vão estar contidos em 1,5 litro de solução, porque eu misturei 1 litro da solução básica com meio litro da solução ácida. 1 litro mais meio litro, 1,5 litro. Então, eu vou ter 2 mols do sal em 1,5 litro de solução. Turminha, 2 dividido por 1,5, 1,33, 1,3, se você também quiser escrever dessa forma. Então, essa vai ser o quê? A molaridade, 1,33, certo? Mol por litro, porque eu vou ter essa quantidade de mols, 1,33, né? Naquele volume de 1,5 litro. Beleza, turminha? Então, um pouquinho, né, da mistura de soluções. Trouxemos um exemplo, agora vamos tentar fazer algumas questões. Beleza? Juntam-se 300 ml de HCl 0,4 mol por litro e 200 ml de NaOH 0,8 molar, certo? Molar quer dizer mol por litro. Quais serão as concentrações finais, né, do excesso, se houver? Então, excesso. Eu posso ter um excesso do ácido ou um excesso da base. E aí eu vou ter, né, se eu vou ter um excesso, eu vou ter uma nova molaridade. E do sal formado, porque eu tenho um ácido reagindo com uma base. Então, ácido reagindo com base vai formar sempre sal e água. Show? Então, seguindo aqueles passos que nós colocamos no exemplo. Primeiro passo é a gente montar a equação e balancear. Beleza? Então, a reação, ó, NaOH reagindo com HCl, né, a base reagindo com o ácido, formando o sal, NaCl e água. Turminha, eu falei lá no exemplo que essa reação, a reação ácido-base, é uma reação de dupla troca, ok? As reações inorgânicas, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Um desses 4 tipos são as reações de dupla troca. E o nome é bem sugestivo, né? Dupla troca por quê? Porque vão acontecer, turma, 2 trocas. E também lembrando que, aí nós estamos puxando algumas informações lá do primeiro ano. Na fórmula química, por exemplo, no NaOH, a primeira parte vai ser sempre o elemento positivo, né? Ou o átomo ou o grupo, né? O grupo positivo. E a segunda parte vai ser o negativo.
Então, uma base, o NaOH, uma base é formada por um metal mais o grupo hidroxila. O metal positivo, Na, positivo. A hidroxila, o grupo OH, ele é negativo, -1. Beleza? Vamos para o ácido. O ácido eu vou ter o hidrogênio ligado a um ametal. Então, no caso aqui, hidrogênio ligado ao Cl, que é o cloro, que nesse caso vou chamar de cloreto. O hidrogênio é positivo, o cloreto é negativo. Então, ó, positivo de um, né, o Na, vai se ligar ao negativo do outro, né, no caso aqui o Cl. Então, NaCl. Então, eu vou ter aqui ó, uma troca acontecendo, o positivo de um com o negativo do outro. Agora, vamos lá. O negativo da base, o grupo OH, vai se ligar ao positivo do ácido, que é o H. Vai ficar OH, H, H2O, né? Nossa famosa água, certo? Então, a reação ácido-base é uma reação de dupla troca. Com esse raciocínio, eu consigo determinar a fórmula do ácido. Desculpa, a fórmula do sal gerado, do sal obtido, através das duas trocas entre ácidos e bases. Beleza? O segundo passo, nós vamos determinar a quantidade de mols, tanto para a solução básica, quanto para a solução ácida. Então, a nossa fórmula, molaridade. Molaridade é o número de mols, né, do soluto, no caso do ácido ou da base, dividido pelo volume da solução. Esse volume tem que estar expresso em litros. Importante frisar, volume em litros. Como queremos, não, vamos tratar aqui para a base. Como queremos o número de mols da base, né, quantos mols estão presentes naquela solução. Então, quem vai ser o número de mols? Vai ser a molaridade vezes o volume. Fizemos aqui, ó, meios pelo extremo. Meios pelo extremo. Então, o número de mols vai ser igual a molaridade vezes o volume. Para a base, olha só, a molaridade vale 0,8, né, o que nos diz aqui a questão. E o volume? Volume é 200 ml, mas eu não vou escrever 200 ml, tá? Porque o volume tem que estar expresso em litros. Então, 200 ml, turminha, eu vou ter que transformar para litros. Como eu vou fazer isso? Dividir por 1.000. 200 dividido por 1.000, 0,2. 0,8 vezes 0,2, 0,16 mol para a base. O mesmo raciocínio para o ácido. Devemos determinar o número de mols do ácido. Então, o número de mols, molaridade vezes volume. A molaridade 0,4, o volume 300 ml, que nós vamos transformar para 0,3, né? 0,3 litros. E multiplicando, 0,12 mol. Tá certo? 0,12 mol. Aí, olha só, eu tenho 0,16 mol da base e 0,12 mol do HCl, né? Eles estão em condições iguais? Não estão. Quem está em excesso? Quem está em excesso, né? Quem está em maior quantidade? O hidróxido, a base, certo? Quanto? Aí vou fazer, olha só, 0,16 menos 0,12, 0,04 mol em excesso. Então, ao final, né, da reação, eu vou ter uma base em excesso. Então, isso vai gerar uma concentração molar. Quanto? 0,04 mol dividido pelo volume total, que é o volume de 500 ml, ou então 0,5 litros. 0,04 dividido por 0,5, 0,08 mol por litro. Então, ao final, a solução vai ser uma solução básica de concentração 0,08 mol por litro. E o sal formado, né? O sal formado vai seguir a proporção. A proporção vai ser de 0,12, 0,12, formando 0,12 do sal, 0,12 mol, dividido pelo volume total, 0,5 litros.
0,12 dividido por 0,5, 0,24 mol por litro. Essa é a concentração molar do sal formado. Show de bola, turminha? Mistura de soluções com reação química. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!